temos a seguinte caracterização de ortogonalidade. Todo o espaço vetorial com produto interno vale o seguinte: se x é ortogonal a y e o y é não nulo, então qualquer combinação linear, x mais ty por qualquer t em K, qualquer t no corpo, tem norma maior ou igual que a norma de x. Isto é equivalente a dizer que o x é ortogonal ao y, com o y não nulo. Então, se t for zero, né, naturalmente a norma fica igual, né, tem a igualdade. Se t for não nulo, observamos o seguinte: t mais y, x mais ty ao quadrado, tem esta expressão, usada por produto interno, e se eu sei que o produto interno de x por y se anula, então eu obtenho que o quadrado da norma de x mais ty é a mesma coisa que o quadrado da norma de x mais módulo de t quadrado mais y, norma de y quadrado, e portanto isto é necessariamente maior ou igual que a norma de x ao quadrado, porque o y é não nulo. Por outro lado, se eu tiver que a norma de x mais ty é maior ou igual que a norma de x para todo o t, então, elevando ao quadrado e tomando este t particular, ou seja, usando esta expressão aqui, substituindo o t por aquela expressão, que eu posso calcular porque eu sumo com o y não nulo, então obtemos esta expressão. Daqui. Né? E daqui segue automaticamente que, cancelando aqui, né, isto aqui fica menos norma de xy quadrado maior ou igual que zero. Mas isso significa então que a módulo de xy é menor ou igual que zero. Portanto, um produto interno xy se anula e, portanto, o x é ortogonal a y, como a gente queria provar na parte da recíproca. Okay? Isto prova esta caracterização de ortogonalidade. Um exemplo e a própria definição de ângulo. Né? Então, em R2, o produto interno canónico satisfaz esta relação, que nós é bem conhecida, da álgebra linear e da própria geometria analítica, né? Onde este θ é o ângulo formado pelos vetores U, x1, x2 e V, y, y2, representados por segmentos orientados ligando a origem com os pontos de coordenadas U, V em R2. Okay? De fato, observem o seguinte: se os dois vetores tiverem norma 1 e se U estrela for um vetor ortogonal a U, né, nós vamos obter que V é igual ao cosseno de um certo ângulo entre o I e V vezes U, mais o seno do ângulo entre os dois vetores vezes U estrela, via, né, definições de funções trigonométricas. Tá? Certo? Mas, como, né, U é ortogonal a U estrela, se eu fizer o produto interno U vezes V, eu vou obter o cosseno do ângulo. Ok? Uma vez que, né, eu tenho que a norma de U é 1 e o produto interno entre o I e o estrela se anula. Okay? Isto é uma consequência da figura seguinte. Ou seja, eu tenho aqui U estrela, né, e temos o seno e o cosseno aqui. Temos naturalmente, né, estas expressões usando aqui a decomposição, né, usando o seno e o cosseno para qualquer V. Né? Okay. Outras propriedades, bom, em geral, usando agora este resultado, né, que temos esta relação para o IV de norma 1, então eu posso pegar em um IV qualquer, normalizo, o IV não nulo, e isto tem que ser igual ao cosseno do ângulo entre o IV, né, porque independe da normalização. Ou seja, desta relação nós tiramos o que a gente queria obter. Né?
Em particular, se U for ortogonal a VA, então nós temos que isto é 0, e portanto isto aqui pode ser escrito como a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de π sobre 2. Portanto, se U e V forem não nulos, naturalmente, a única forma de eu obter que é 0 é usar o θ de π sobre 2. E portanto o ângulo entre U e V é exatamente π sobre 2 a 90 graus quando eles tiverem produto interno nulo entre eles, quando eles forem ortogonais. Esta noção, estas definições, né, todas vão cair na nossa noção intuitiva de ângulo, usando a própria álgebra, né, da própria definição. Tudo isto é consistente. Né? Podemos agora definir também a projeção ortogonal. Se eu tiver um vetor não nulo, né, denotando por o chapéu o versor, o vetor unitário correspondente, definimos a projeção ortogonal de V sobre U deste jeito. É V vezes o chapéu multiplicado por o chapéu e corresponde a esta expressão aqui. Este vetor é tal que a diferença entre o V e a sua projeção ortogonal em relação a U é exatamente ortogonal a U. Isso é a própria definição. Tá? Ou seja, V menos a sua projeção ortogonal, produto interno com U, se escreve substituindo, né, as definições. Deste jeito isto vai cancelar, né? Se anula. Observemos o seguinte, se x é tal que V menos x é ortogonal a U, e o x é um múltiplo de U, então nós vamos obter que, substituindo, né, o x por beta U, nós vamos obter que V produto interno com U igual a beta U vezes U. Portanto, o beta pode ser escrito desta forma e reobtemos a expressão x como a projeção de V em relação a U. Né? O x como beta U, com o beta igual a esta expressão aqui, é exatamente esta expressão, fica exatamente esta. Ou seja, nós mostramos que a projeção de V, né, sobre U, a projeção ortogonal, é o único vetor na direção de U que satisfaz que U menos essa projeção é ortogonal a U. Esta definição tem uma unicidade associada. Daqui, usando esta projeção, nós podemos definir o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, que é a ortonormalização de fato. O que é que a gente faz? Nós podemos pegar uma base qualquer de um espaço fatorial com produto interno e podemos agora construir uma base ortonormal a partir desta base, né, respeitando os subespaços gerados, né, encaixados, ou seja, com a propriedade de que, dada a nossa base, a base ortonormal que vamos obter no final, cada segmento inicial da base, de U1 até o P, está contido no espaço gerado pelos P primeiros vetores da base original, para qualquer P de 1 até a dimensão do espaço. Ou seja, cada UP é combinação linear de V1 etc. Vp. Para isso, nós obtemos primeiro uma base ortogonal, W1 etc. Wn, a partir da V1 Vn, e depois normalizamos para obter o P, né, sendo igual a WP sobre a norma de Vp. Ok? Então, como é que a gente faz isso? Depois de obter, para depois de normalizar. Então, começamos definindo o W1 como sendo V1. Primeira construção. O W1 é simplesmente o primeiro vetor da minha base inicial. E agora fazemos por indução. Suponhamos que nós já temos vetores não nulos, W1 etc. Wm, 2 a 2 ortogonais, que geram o mesmo subespaço vetorial que V1 Vm. Para algum m, né, maior ou igual que 1. Definimos agora o Wm mais 1. Wm mais 1, por definição, vai ser o Vm mais 1 menos a projeção do Vm mais 1 nos Ws. Para ir de 1 até m, já soma tudo e subtrai. Okay? Ou seja, é esta expressão aqui no final das contas. Né?
E desta forma, eu defini o M mais 1S. Precisamos de conferir que o WM mais 1, juntamente com os anteriores, satisfazem as hipóteses para nós podermos aplicar a indução, né? E irmos até ao fim. Então, como é que nós verificamos isso? Bom, podemos facilmente verificar que o WM mais 1 é ortogonal a W1, etc. WM. É fácil ver isso. Fazendo, né, produto interno diretamente, só aplicar álgebra. E o WM mais 1 é não nulo. Porquê? Porque o VM mais 1 ele não pertence ao espaço gerado pelos M primeiros vetores. Porquê? Porque esta base com que eu comecei é uma base de E e estes vetores são linearmente independentes. Okay? Então o VM mais 1 não pertence às combinações lineares dos M vetores anteriores e, portanto, né, o WM mais 1, por esta construção, tem que ser não nulo. Se ele fosse zero, né, então o VM mais 1 seria a combinação linear dos anteriores. Claramente, o WM mais 1 pertence ao espaço gerado pelos W1, WM e pelo VM mais 1. Ok? Bom, mas o VM mais 1, né, pode ser visto como uma combinação linear dos anteriores mais o próprio VM. Logo, isto é igual a W1, WM mais 1 é igual ao espaço gerado por isto. Isto completa o processo porque completamos a indução. Pegamos, assumimos que tínhamos construído em M passos e conseguimos construir o M mais 1º passo mantendo as propriedades. Como temos a construção inicial, temos o primeiro passo feito, chegamos até o fim. Então, se os primeiros vetores da base já formarem uma base ortonormal, se já tivermos o trabalho feito, né? Então o processo de Gram-Schmidt ele mantém esses vetores iniciais. Né? Isso é um processo bem interessante e muito útil. Segue que, dado um subespaço f de E, toda a base ortonormal do nosso subespaço F se estende a uma base ortonormal de E, bastando estender a base ortonormal de F a uma base qualquer de E e depois ortonormalizar. Okay? Isto em dimensão finita é uma maneira bem clássica de fazer isto, que provavelmente vocês já viram em álgebra linear na graduação. Exemplos de aplicação disto aqui. Então, qual é a base ortonormal de R3? Obtida pelo processo de Gram-Schmidt a partir destes vetores aqui. U, V e W aqui dados. Bom, nós fazemos W1 igual a U, que é o 263. Fazemos W2 como sendo o segundo vetor menos a projeção ortogonal no primeiro vetor. Fazendo essas contas, nós obtemos explicitamente menos 9 menos 6, 18 para o W2. E o W3. O W3 vai pegar o terceiro vetor, que é W, e subtraímos as projeções no primeiro vetor W1 e no segundo vetor W2, que nós obtivemos antes. Fazendo os cálculos, nós obtemos 63 menos 2. Okay? É fácil ver que o W é ortogonal ao W1. Okay? Ortogonal, de facto, ao U. Okay? Portanto, isto aqui é fácil de calcular. Isto aqui se anula automaticamente. Então, nós obtivemos já temos aqui três vetores, W1, W2 e W3, e agora vamos normalizá-los. O próximo passo é normalizar os vetores obtidos. Então, o U1 passa a ser o W1 dividido pela sua norma, o U2 é o W2 dividido pela sua norma, e o U3, o W3 dividido pela sua norma. Okay? E concluímos o processo. Portanto, é assim que se processa na prática, né, num exemplo bem concreto, o processo de autonormalização. Isto pode ser facilmente escrito num algoritmo, num computador, para resolver vários problemas destes usando a álgebra linear numérica. Outros exemplos que usam a teoria que nós vimos, portanto, acha a base ortonormal,
obtido por Gram-Schmidt sem fazer cálculos. Como é que nós podemos fazer isso? Bom, tomo o V1, 300, o V2 menos 1, 30, o V3, 2, 25, 1. Observem que o V2, né, tem apenas mais uma coordenada não nula que o V1 e o V3 tem todas as coordenadas não nulas, mas o V2 tem uma coordenada nula, né, e o V1 tem duas coordenadas nulas. Isto vai nos ajudar muito. Então temos que o 1, então, eu posso fazer já a normalização do V1, né, dividido por 3, que é a sua norma, e fico com o primeiro vetor da base canónica. Então o 1 pode ser o primeiro vetor da base canónica. O V2 se projeta em V1 na primeira coordenada da base canónica. Ok? Porque, né, aqui eu tenho menos 1, 3, 0, então ao projetar no V1 eu obtenho automaticamente a primeira coordenada. E a partir daí eu tenho que o V2, né, ao subtrair a projeção, eu vou obter o vetor 0, 3, 0 normalizado, fico com 0, 1, 0. E tenho o segundo vetor da base canónica. Como o 2. Né? E o V3 agora se projeta no espaço gerado pelo V1 e V2, que é a mesma coisa que o espaço gerado pelos dois primeiros vetores da base canónica. Ele se projeta usando simplesmente as duas primeiras coordenadas dele. Né? Logo, ao subtrair, vou ficar com 001. Então, o 3 é o 001. Okay? O terceiro elemento da base canónica após a normalização. Então, a base autonormal aqui vai ser simplesmente E1, E2, E3. E eu nem precisei de fazer contas, observei apenas a estrutura do que eu tinha. Segundo caso, e outro exemplo. Temos o primeiro vetor menos 1, menos 1, 0, o vetor segundo 5, 0, 0 e o terceiro vetor menos 2, 3. Então, de novo, o 1, normalizo o primeiro vetor, fico com menos 1 sobre a raiz 2, 1 sobre a raiz 2, 0. O V2, observa, o V2 está no plano R2, 0. E tem primeira coordenada positiva. Ok? Então, o vetor perpendicular normalizado a U com esta propriedade é exatamente este aqui. Tá? Porque quando eu tenho, portanto, o primeiro vetor é este, né? E o segundo vetor, o vetor V2, né? Ele está neste plano e tem a primeira coordenada positiva. Então, quais são os vetores ortogonais neste plano XY, 0, plano R2, 0. Quais são os vetores ortogonais a este vetor aqui, os vetores ortogonais a este vetor, que tem a primeira coordenada positiva? É nada mais do que este aqui. Este é o vetor ortonormal perpendicular ao vetor inicial, que tem a primeira coordenada positiva. Então tem que ser este. O vetor V3 tem a terceira coordenada positiva e é ortogonal aos anteriores, ao plano R2 vezes 0. Só tem um vetor ortonormal aos anteriores que tem a terceira coordenada positiva. É este aqui, é o E3. Ok, nós já calculamos então os três vetores normalizados. Porquê? Porque eu usei isto? Porque eu mantive o sinal, né, das coordenadas. Tá? Quando eu fizer a normalização, quando eu fizer a projeção, tá? Eu vou cortar, vou subtrair as coordenadas, mas eu vou manter o sinal delas. Okay? Isso é um exercício fácil de verificar. Okay? Então, isto aqui temos aqui um exemplo de aplicação em que nós ortonormalizamos em circunstâncias especiais, sem fazer cálculos, usando apenas a estrutura do processo. Okay? Isto nos permite agora definir geometricamente a projeção sobre um subespaço qualquer. Tá? Então, geometricamente, o processo de ortonormalização significa que se eu pegar, né, uma base ortogonal de um certo subespaço, qualquer que seja o vetor do espaço inteiro, né, este vetor, que é o vetor V, menos as suas projeções ortogonais em cada elemento da base de F, este novo vetor é a projeção
do V sobre o F, projeção ortogonal de V sobre F. Ele satisfaz que V menos a sua projeção ortogonal sobre F é ortogonal a todos os elementos da base de F, portanto, ortogonal a todos os elementos do seu espaço F. Dizemos assim que este vetor é a projeção ortogonal sobre F de um dado vetor V. Como exercício, podem verificar que este é o único vetor W de F, de tal forma que V menos W é ortogonal a todos os elementos de F. Okay? É um exercício relativamente simples. Um novo exemplo, dados os vetores U, V e W, acha a projeção ortogonal de W sobre o plano gerado por U e V. Okay? Vamos proceder primeiro a achar uma base ortonormal do espaço gerado por U e V. Então, eu pego no U1, em que eu normalizo o U, e pego no V1, em que eu defino V menos a projeção, né, do U1. Eu tenho aqui os dois pedaços. E agora normalizo o U2. Perdão, normalizo o V1 para obter o U2. Então tenho aqui os dois elementos da base ortonormal. Agora o que é que eu faço? Esta é a base ortonormal, isto aqui temos uma base ortonormal do espaço gerado por UV. E agora, tendo isto, eu calculo, né, o nosso amigo W menos a projeção em cada um dos elementos da sua base ortonormal. Fazendo estas contas, obtemos explicitamente, é só uma questão de fazer a álgebra aqui, este vetor aqui, metade de menos 505. Ok? Então, este é o processo que nós usamos para fazer uma projeção ortogonal sobre um dado subespaço. Um espaço que a gente conhece a sua base. Okay? Isto nos permite, a partir daqui, definir o complemento ortogonal que nós vamos estudar numa próxima aula.